Vou contar aqui um breve testemunho que aconteceu comigo com relação ao Carlo Acutis, né? Vocês sabem que Carlo Acutis ele vai ser canonizado no dia 7 de setembro. É o padroeiro, o patrono aí da internet, mas também, com certeza, intercessor dos jovens e dos adolescentes. Muitas pessoas ainda não conhecem a história de Carlo Acutis. Eu, durante, esse meu pequeno testemunho que eu tive com Carlo Acutis, eu vou falar um pouco da vida dele. Como foi que tudo aconteceu na minha vida a respeito de Carlo Acutis? Eu ouvia falar assim de longe, desse santo adolescente que se tornou conhecido e que amava muito divulgar os milagres eucarísticos, os milagres da Eucaristia. Inclusive ele fez um site onde ele criou ali aquele site para anunciar, para divulgar os milagres eucarísticos. Pessoal, eu e minha esposa, nós rezávamos, fazíamos uma live antes do nascimento do nosso filho. Nós tínhamos esse tempo disponível para fazer a live do Santo Texto. Nós rezávamos o texto. E muita gente acompanhava a oração do texto por uma das redes sociais. Muitas pessoas acompanhavam. A interação era muito boa, nós gostávamos muito, Nós tínhamos esse tempo disponível. E em uma dessas lives, um seguidor, ele disse que ia enviar para nós uma relíquia de terceiro grau de Carlo Acutis. E ele mandou mesmo essa relíquia, chegou em nossa casa, chegou em um envelope, nós abrimos e ali tinha, acho que três relíquiazinhas de Carlo Acutis com um pedaço de um tecido, talvez um lenço, de Carlo Acutis. Só, pessoal, que quando essas relíquias chegaram, eu confesso a vocês que eu não dei muita atenção, porque na minha imaginação, e com certeza tem muitas pessoas que também pensam assim, eu pensava assim, oxe, um santo de calça jeans, um santo do nosso tempo que usava a internet, que navegava pela internet. Então, na minha mente, não conseguia entrar muito essa questão de santidade. E com certeza, muitas pessoas também pensam assim com relação a Carlo Acutis. Mas o que foi que aconteceu que a minha percepção mudou totalmente e que por isso eu estou dando aqui esse testemunho. Como eu falei, passou um tempo, as relíquias ficaram aqui guardadas, ficaram dentro da estante e eu não levei muito a crédito. Até que um dia eu estava navegando aqui no canal do YouTube, e eu pude assistir um podcast do Instituto Resd. E nesse podcast, o pessoal do Instituto Resd estavam entrevistando um padre brasileiro, ele que acompanha há muito tempo essa situação de Carlo Acutis. Quando a mãe de Carlo Acutis, ela observou que o seu filho realmente tinha esse dote de santo, a mãe de Carlo Acutis, ela tinha conhecido esse padre brasileiro. Então ela convidou ele para passar um tempo lá na residência deles, para acompanhar também esse caso. E foi aí que esse padre brasileiro, ele pôde ficar ali mais de perto e conhecer mais a vida de Carlo Acutis, até porque ele conviveu ali com a família. E ele, como mais ninguém, pôde contar com detalhes a vida de Carlo Acutis. E foi aí que eu fiquei impactado, Então cada palavra que o padre ele ia falando de Carlo Acutis, ela ia entrando no meu coração. E aí eu pude entender que nada é por acaso, pessoal. Eu recebi uma relíquia de Carlo Acutis, eu deixei guardada essa relíquia, mas eu pude compreender e entender que Carlo Acutis, ele também, ele foi responsável por eu receber essa relíquia. Quando eu estava ouvindo ali o padre falando a respeito de Carlo Acutis, eu confesso a vocês que eu fiquei emocionado, eu chorei,
por eu ver a fé de uma criança, pessoal, porque Carlo Acutis ele era uma criança de 7 anos de idade quando ele recebeu a primeira Eucaristia, e ele já amava tanto assim Jesus Eucarístico, como se ele já conhecesse. Ele amava tanto a missa como ele já conhecesse há muito tempo. E ele compartilhava isso. Ele começou compartilhando, né, a fé dele, a devoção pela Eucaristia. Ele começou divulgando na família dele, né, porque a família dele, eles eram assim de uma família bem de classe média, né? Então os pais deles, eles eram bancários, mas eles eram aqueles católicos que só tinham basicamente o nome de católicos, não praticavam a sua fé. E Carlo Acutis, ele foi o primeiro a evangelizar a sua família, a dar testemunho, a falar de Jesus, e a partir disso, os seus pais, eles também se converteram à fé católica através do seu filho, né? E também tem um fato muito interessante que foi a conversão do jovem que cuidava de Carlo Acutis. Então esse jovem, ele levava Carlo Acutis para a escola, ele trazia Carlo Acutis. Ele era um indiano, e toda vez que Carlo Acutis vinha da escola, Carlo Acutis pedia para que esse rapaz levasse ele até a igreja. Então ele ficava lá, adorava Jesus na Eucaristia, participava da Santa Missa, e de lá ele ia para a sua casa. Esse próprio rapaz indiano, ele conta o testemunho de que ele se converteu à Igreja Católica através de Carlo Acutis, né? De tanto Carlo Acutis falar da igreja, falar da Eucaristia, ele se converteu à fé católica. Então de tudo isso, né, eu ali ouvindo e eu meditando sobre a santidade desse menino que desde pequeno já tinha essa fama de santidade. Outra coisa também importante foi quando Carlo Acutis faleceu. Muitas pessoas, principalmente pobres, moradores de rua, vieram visitar o corpo de Carlo Acutis, e foi ali a primeira impressão da mãe dele, né, com relação a essa santidade do seu filho. Ela observou que muitas pessoas que ela nem conhecia estavam ali naquele momento na casa dela, moradores de rua, pessoas pobres. E ela muitas vezes observou que Carlo Acutis tirava, né, pegava do seu tênis e doava para um morador de rua, tirava do cobertor da sua cama e doava para um morador de rua, tirava do seu dinheiro, né, que ele ganhava da sua mesada, e dava para os pobres para que eles pudessem se alimentar. Tudo isso foi um amor muito grande que Carlo Acutis teve, né, pela história de São Francisco de Assis. Então Carlo Acutis, ele leu a história de São Francisco de Assis e ele quis imitar também essa vida de santidade, essa vida de doação para com os pobres. E hoje nós podemos observar que sim, Carlo Acutis, ele foi esse jovem santo, até que o corpo dele está, né, intacto, parcialmente intacto. Muitas pessoas vão visitar, filmam, e com certeza, a partir do momento que ele for canonizado, muitas graças vai acontecer, principalmente na vida dos jovens. A mãe dele teve um sonho, e nesse sonho ela disse que quando Carlo Acutis fosse canonizado, muitas graças iam acontecer na vida dos jovens, dos adolescentes, que a gente vê que hoje estão desnorteados. E só resumindo, né, esse meu testemunho, o que é que acontece, né? Eu sempre tive vontade de evangelizar pelas redes sociais. Sempre houve uma dificuldade muito grande, porque não é fácil você evangelizar nas redes sociais, até porque as pessoas, elas gostam de consumir conteúdos assim que não agrega nenhum valor, né? Eu acho que você sabe disso. Quando a gente fala de conteúdo católico, conteúdo que enriquece a alma, são poucas as pessoas. Mas o Espírito Santo, ele sempre dá um jeito. Então, uma pessoa que tem a graça, a unção do Espírito Santo, ele faz com que as coisas difíceis se tornem fáceis. E aí eu vi que Carlo Acutis, ele tem intercedido, né, assim,
para mim, como influenciador católico, como também para muitos. Eu tenho certeza que essa graça que vai vir através da canonização de Carlo Acutis vai atingir também os influenciadores que têm o desejo de levar, né, a verdade da doutrina, que têm o desejo de evangelizar pelas redes sociais, né, também vão ser beneficiados pela canonização de Carlo Acutis. Então nós estamos aguardando, ansiosos, com muita alegria, por esse dia em que nós vamos ter na Igreja Católica um santo, né, tão próximo de nós, tão perto de nós, que viveu as mesmas realidades que nós vivemos hoje, né? Um mundo assim que vive na tecnologia, um mundo em que as coisas se voltam muito assim para o âmbito virtual. Então, um santo bem próximo de nós, mas que soube, né, separar, porque a tecnologia, essas coisas trazem coisas boas e trazem também coisas ruins. A gente precisa separar o joio do trigo, mas ele vai interceder para que a gente possa perseverar naquilo que é bom. A internet, ela é boa quando nós tiramos dela aquilo que dá para a gente contribuir para o reino de Deus. Então, se você também tem esse desejo de evangelizar através das redes sociais, peça a intercessão de Carlo Acutis. Eu tenho certeza que ele vai interceder por cada um de nós. Tem pessoas que têm o desejo de evangelizar nas redes sociais, mas sente uma dificuldade, né? Essa dificuldade é que muitas vezes nos torna preso. Deus quer a nossa ajuda, porque há muitos influencers aí que estão colocando coisas na internet que não tem nada a ver e fazem sucesso, e muitas pessoas seguem, que não agrega nenhum valor à vida espiritual. E talvez tenha você aí, né, que tenha esse dom da palavra, esse dom de mostrar as coisas de Deus para as almas que necessitam. Então, que Carlo Acutis interceda por todos nós, para que surja mais pessoas, para que mais pessoas se cativem, para que mais pessoas se levantem, né, como um exército, para evangelizar nesse tempo que não é fácil, em que as pessoas, principalmente os jovens, estão desnorteados, né? Estão agarrando tudo aquilo que está mais próximo dele. E o que está mais próximo da juventude hoje é conteúdo que não agrega nenhum valor. Então, se você gostou desse vídeo, desse pequeno testemunho, curte, compartilha, nos sigam. E desde já que Carlo Acutis interceda por nós e que Deus abençoe.